Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Valentim. E aí, já se inscreveu? Já marcou o sininho para receber as notificações? Aulas quase que diariamente postadas, né? Gostaria que você informasse aí nos comentários se está aprendendo, se não está aprendendo, né? Como é que estão as coisas, para a gente saber se estamos no caminho certo, ok? Vamos começar aqui com a prova da parte de matemática da ESA de 2017. Eu dividi a aula em dois pedaços para não ficar muito extenso. A geratriz de um cone circular reto de altura 8 mede 10 centímetros. Então a área da base deste cone é de... Para adiantar nossa vida, eu já fiz aqui o desenho de um cone circular reto. Vamos identificar. A altura é 8. A altura é 8. E a geratriz é 10. Com isso, eu sei que a geratriz tem 10 centímetros e a altura 8 centímetros. Ele quer a área da base, mas para isso acontecer, eu preciso do raio da base, né? Então, meus queridos, já dá para perceber aqui a relação que eu vou usar, que é o Teorema de Pitágoras, que diz que um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, r ao quadrado mais 64 igual a 100. R ao quadrado igual a 100 menos 64. R ao quadrado igual a 36. R é igual a raiz quadrada de 36. Eu não preciso do mais ou menos aqui, porque a geometria a gente não vai achar um raio negativo, correto? 6 centímetros. Então, é isso. Achei o raio. Antes de eu seguir, eu vou te dar uma ideia, né? Um bizu aqui, um momento macete. Triângulos, retângulos pitagóricos. O que são eles? O que fazem? Onde vivem? Os triângulos pitagóricos são do tipo 3, 4, 5. Pelo menos um deles, né? Existem outros, mas o mais famoso é esse aqui. Então, todos os lados que forem proporcionais a 3, 4 e 5 são pitagóricos, ou seja, 6, 8 e 10, o triplo dá 9, 12, 15. Só mais uma, então. O quádruplo dá 12, 16 e 20. Então, com o tempo, você já consegue observar aqui 8, 10 e saber que o R é 6, sem ter que fazer essa conta enorme, né? O R, 8 e 10. Quem pode ser o R? Se a hipotenusa é 10, então é 6 e 8, né? Múltiplo de 4 e múltiplo de 3 aqui, que é o 6. Isso aqui fica como dica para vocês olharem sempre que der para perceber, você economiza aí um tempinho maneiro. Caso contrário, faça o Teorema de Pitágoras que você vai ter sucesso da mesma forma. Agora ele quer a área da base. A base é um círculo. A área de círculo é π vezes raio ao quadrado. Então a área desse círculo é π vezes o raio, que é 6 ao quadrado. A área é 36 π centímetros quadrados. Muito bem. Letra E. Vamos à próxima questão. Bom, o conjunto solução da inequação x ao quadrado mais 5x mais 6 menor que zero, onde x é um número real, x pertencente aos reais, é... Bom, vamos primeiramente achar as raízes de 5x ao quadrado mais 5x mais 6 em essa equação. A soma é sempre o b de sinal contrário, ou seja, aqui é mais 5, a soma é menos 5. O produto é o 6, do jeito que está, é o C, né? Sempre que aqui for 1, eu posso fazer dessa forma. Pensa nos produtos que dão 6, 1 e 6, 2 e 3. Só que olha só, 1 mais 6 não dá 5. 1 menos 6 até dá menos 5, só que o produto daria negativo, então não pode. Então é 2 e 3, porque somados dão 5, ou seja, menos 2 menos 3 dá menos 5, e multiplicados dão mais 6. Dessa forma, a forma de resolução da nossa função, nós temos que entender que é uma função crescente. As raízes passam no menos 3
e no menos 2, né? Para cima, é feliz, como se fala na escola, para cima. Eu não preciso saber a imagem, ou seja, eu não preciso saber o conjunto Y aqui que é utilizado, né? Eu só preciso saber o seguinte, que para cima do eixo Y, bota assim, para cima, a partir do zero, os valores são positivos, ou seja, para cá e para cá. E abaixo de zero, os valores são negativos, ou seja, nessa parte aqui. Portanto, ele quer onde é menor que zero, ele quer toda essa galera aqui, né? Sem contar o menos 3 e sem contar o menos 2. Porque é menor que zero, não menor ou igual a zero. Portanto, a solução é x pertence aos reais, tal que x maior que menos 3 e menor que menos 2. Essa foi a questão de número 2. Letra C. Vamos à próxima. Uma pesquisa feita em uma organização militar constatou que as idades de 10 militares eram 25, 20, 30, 30, 23, 35, 22, 20, 30 e 25 anos. Analisando essas idades, a média aritmética, a moda e a mediana, respectivamente, são... Bom, essa questão aqui, por mais básica de estatística que ela seja, se o aluno esquecer, complica, né? Portanto, vamos dar uma olhada aí no que significa média. Primeiro, antes de mais nada, nós temos que botar em ordem crescente, ou seja, 20, 20, 22, 23, né? 25, 25, 30, 30, 30. 25, 25, 30, 30, 30. E por último, 35. Colocando em ordem crescente, nós conseguimos resolver a maioria aí de maneira prática. A média não tem muito para onde correr, né? O símbolo da média é esse aqui. Nós temos que somar todos esses aqui e dividir pela quantidade que é 10. A soma de todas essas idades dá 260. Ao dividir pela quantidade, que são 10, nós temos 26. Ou seja, primeira pergunta dele, a média é 26, né? Isso aqui só nos deixa a letra B e a letra D de alternativas. A moda é o que mais se repete, né? O que mais repete aqui não é o 20, nem o 22, nem o 23, é o 30. O 30 repete 3 vezes. Ou seja, o 30 repete 3 vezes. Ou seja, a moda é 30. Bom, vamos continuar. A mediana não é difícil. A mediana é o termo central. Porém, uma quantidade par de elementos, não existe o termo central. Então, você deve tirar a média aritmética dos termos centrais, no caso, né? Então, a mediana é só somar e dividir por 2. Quando tiverem dois termos no meio. Então, olha a dica que eu deixo para vocês. Sempre que forem iguais, é o próprio número. 26, 30 e 25. Letra D. Então, essa aí foi uma questão de estatística. Muito bem, vamos à próxima questão. Com relação a funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que... Vamos entender, então, o que é uma função bijetora, né? Uma função bijetora, ela precisa atender às duas possibilidades. Como assim? Vamos entender o que é injetora. É uma função de A em B que eu tenho um elemento de saída para um elemento de chegada. Pode até sobrar na chegada. Saída é domínio, chegada é a imagem, né? Eu tenho a imagem aqui, pode sobrar um termo fora da imagem, sem problema. Essa é injetora. Sobrejetora, o
que acontece na sobrejetora? Função de A em B, tem os elementos da saída, os elementos da chegada, B, né, domínio contra domínio, e tenho aqui os elementos de A, só que a única restrição é que não sobre ninguém. Ou seja, eu posso ligar esse termo nesse, eu posso ligar esse termo nesse aqui, esse termo nesse e esse termo nesse aqui de cima. Não tem problema nenhum. Ter 2 para 1 aqui e 2 para 1 aqui. O que não pode é de um só sair para 2. Dessa forma, sobrou, não é sobrejetora. Aí, para ser sobrejetora, o que tem que acontecer? Não pode ter termo sobrando. Pronto. Isso é sobrejetora. E a bijeção, a bijetora, é quando acontece os dois casos, ou seja, um para cada um e não sobra. A, B, um para cada um e não sobra. Então vamos entender o que está acontecendo ali nas alternativas, né? Isso aqui foi um apanhado rápido. Se é sobrejetora, então ela é injetora. Nada garante. Eu posso ser sobrejetora sem ser injetora, como no meu exemplo aqui. Se é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Se é a primeira situação e a segunda, então ela é a terceira. E agora a letra B está no páreo para ser vitoriosa. Vamos seguir. Se é injetora e não sobrejetora, então é bijetora. Tá contra o que eu falei para vocês. Se é injetora, então ela é sobrejetora. Nada a ver, não garante. Eu tenho aqui uma sobra. Não pode ter sobra na sobrejetora. E a letra E, se é sobrejetora e não injetora, logo ela é bijetora. Impossível, né? Para dar essa situação aqui, tem que ser a junção das duas situações. Letra B. Ok? Vamos para a próxima questão. Em uma das organizações militares do concurso ESA, farão a prova 550 candidatos. O número de candidatos brasileiros natos está para o número de candidatos brasileiros naturalizados, assim como o 19 está para 3. Podemos afirmar que o número de candidatos naturalizados é igual a... Vamos entender. Bom, então ele dá a razão de nato para naturalizado. Naturalizado. Então, a razão entre nato para naturalizado está de 19 para 3. Interessante. E ele dá também que farão a prova 550 candidatos, né? O que eu tenho para você aqui de dica? Você sabe que os natos são proporcionais a 19 e os naturalizados são proporcionais a 3. Ou seja, se eu tiver 19 natos, eu vou ter 3 naturalizados, né? Mas se eu tiver o dobro, se eu tiver 38 natos, eu vou ter 6 naturalizados, e assim sucessivamente. Mas como eu não sei quanto tem de cada um, eu vou afirmar que eu tenho 19x natos e 3x naturalizados. Com isso fica mais tranquilo, porque se eu pego 19 vezes x, que é o número de natos, mais 3 vezes x, que é o número de naturalizados, tem que dar 550 candidatos. Ao somar 19 com 3, nós temos então 22x igual a 550. Passando 22 dividindo, temos então 550 dividido para 22. Então, gente, 550 dividido para 22 dá 25. Dessa forma, eu achei a taxa proporcional aqui, que é de 25. A pergunta é, podemos afirmar que o número de candidatos naturalizados, então, naturalizados, era 3x. E o x é igual a 25, 3 vezes 25, 75 candidatos. Letra C. Muito bem, espero que tenham entendido essa forma prática de resolução, né? Vamos à próxima aí. Bom, eu tenho aqui que num grupo de 25 alunos, 15 praticam futebol. E
20 praticam voleibol. Alguns alunos do grupo praticam futebol e voleibol. E todos os outros alunos praticam algum esporte, não fica ninguém de fora. Qual a probabilidade de escolhermos um aluno ao acaso e ele praticar futebol e voleibol? Então eu vou fazer essa questão aqui da maneira tradicional. Tenho aqui o conjunto 1 e o conjunto 2, ou seja, futebol e voleibol. E ele me informa que o total tem 25 alunos, ou seja, o conjunto universo tem 25 alunos. Vamos fazer aqui o conjunto universo, informando que tem 25 alunos. Pois bem, ele me dá que 15 praticam futebol e 20 praticam voleibol. E alguns alunos praticam as duas modalidades, ou seja, X. Se 15 praticam futebol, aqui é 15 menos X, praticando apenas futebol. A gente tem que eliminar essa interseção. E no vôlei, todos os 20 praticando vôlei, você pega 20 menos X, que é a galera que também pratica futebol. Com isso, se você somar 15 menos X mais 20 menos X, tem que dar 25, que é o total de alunos. Dessa forma, você simplificando aqui o menos X com mais X, nós teremos então que 35 menos X igual a 25. Menos X igual a 25 menos 35. Menos X igual a menos 10. X igual a 10. Portanto, eu sei a interseção aqui, que são 10 alunos, né? Só que não é a pergunta. Ele quer saber a probabilidade de sortear um aluno que pratique ambos ao mesmo tempo, futebol e voleibol. Prestando atenção para esse E aqui, que ele é muito importante, ele representa a interseção. Dessa forma, a probabilidade do evento é o número de elementos que tem no evento dividido para o número de elementos do espaço amostral. Portanto, o número de elementos do evento são 10 alunos. E o espaço amostral é toda a turma, 25. Né? Para você dividir isso aqui sem dificuldade, multiplica em cima e embaixo por 4. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 25, 100. Ou seja, 40%. Por que eu digo multipliquei por 4? Porque 4 vezes 25 dava 100. Resposta, letra C, 40%. Bom, eu te falei que eu faria de uma forma mais prática, então eu vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Se você prestar atenção, 15 estão praticando futebol e 20 estão praticando voleibol, ou seja, está dando 35 alunos. Só que tem alguma coisa errada. Só tem 25 alunos na turma. O que significa isso? Se você diminuir do total de alunos, você vai ter a interseção, que são 10 alunos. Daí, pega os 10 alunos e divide pelo total, 40%. Né? Como eu falo para vocês, eu faço sempre que posso, das maneiras mais práticas e tradicional. Porque o que você precisa é do ponto. Então, a maneira que você se identificar mais e melhor seria a que você utilizaria. Bom, vou fechar esse vídeo aqui, porque já ficou bastante comprido. Vou postar também em seguida a continuação, né, dessa prova de 2017, uma prova tranquila, pelo que eu vi. E deixa no comentário aí se vocês estão aprendendo, se vocês estão conseguindo entender, que o retorno é muito bom, até mesmo para melhorar a qualidade do serviço. Né? Não esqueça de se inscrever e dar o joinha aí se curtiu ou não. Valeu, muito obrigado e até a próxima.